Oi, medrosos, eu sou Andréia Brunho. Oi, medrosos, eu sou o Michael Gomes. E antes da gente começar, vocês já sabem, né? Vão nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. Toda semana a gente está subindo vídeo para vocês. Se inscreva no nosso canal, o nosso Face, nosso Insta. A gente sempre está anunciando os próximos episódios e interagindo com vocês aí. E se você quiser mandar o seu relato para a gente ler ele aqui, mande para o e-mail mentesemedos@gmail.com. E para ajudar o nosso projeto, também pelo e-mail mentesemedos@gmail.com. Qual que é o nosso tema de hoje, Mar? Espíritos da floresta e o folclore brasileiro. Pois é. Bom, todo mundo fala, né? Tem muita gente aí que tem preconceito até com Halloween, porque fala que a gente tem um folclore riquíssimo, preferem que a gente dê mais ênfase pro nosso folclore, para as nossas lendas regionais, do que para lendas de outras regiões, outros países, né? Tem muita gente que questiona isso. E, bom, a gente tem algumas histórias bem interessantes mesmo, histórias bem antigas, que permanecem até hoje. Se a gente for no interior aqui, São Paulo, a gente tem a capital, mas se andar uma horinha de distância, a gente já vai entrando no nosso interior e já é cheio de lendas, histórias, mistérios, e o Brasil é enorme, né, gente? E o mais curioso é que, mesmo sendo um país que tem um tamanho continental, as lendas, elas são as mesmas, em regiões elas mudam algumas características, mas ali os personagens continuam sendo os mesmos. E a gente vai abordar alguns aqui com vocês e vamos levantar as questões, né? Bom, um dos mais conhecidos e um dos mais populares, se não o mais popular, é o Saci Pererê. E a gente tem a origem, né, do Saci Pererê. A lenda do Saci Pererê existe desde os tempos coloniais e tem origem nas tribos indígenas do sul do Brasil. O termo saci vem do termo tupi, saci, e está relacionado a um pássaro que é conhecido pelos nomes saci, matim pererê ou matim pererê. Em tupi, matim taperê. É bem diferente, né, falar as pronúncias indígenas. Inicialmente, o Saci ele era retratado como um personagem negro, endiabrado, que possuía duas pernas e um rabo. A partir da influência africana, ele perde uma perna lutando capoeira e adquire o hábito de fumar o pito dele, né? Ou seja, o cachimbo. O gorrinho vermelho do Saci Pererê, por sua vez, advém do folclore norte de Portugal. Era utilizado pelo lendário Trasgo, que possuía poderes sobrenaturais. A lenda é contada em todas as regiões brasileiras, por isso a história modifica-se conforme o local. Em alguns lugares ele possui nome diferente: Saci Sererê, Matim Pererê, Matita Perê, Saci Sassurá e Saci Trique. Eu acho o Saci muito interessante. Tem também a história que ele é bem atentado no seguinte quesito: ele pega os animais, os cavalos, ele começa a fazer aquelas tranças, falam que são tranças dificílimas, né, que deixam os bichinhos ali tudo enroscado. Às vezes ele faz trança, amarra um cavalo no outro, trançando eles. E ele tem, né, esse ar dele mais de, digamos assim, sapeca, mas que os fazendeiros costumam criticar muito, porque ele apavora os animais ali quando ele chega. Os animais começam a ficar agitados, tem toda essa questão. E também colocam ele ali como um espírito protetor da floresta, né? O que você acha, Má? Eu conheci o Saci através, acho que a maioria das pessoas, pelo sítio do Pica-Pau Amarelo ou coisas da escola, assim, muito. Tipo, primeira série é explicado, né, a história dele e tal. E eu lembro que eu tinha meio medo dele, assim, porque eu não lembro em que local que eu assisti algo relacionado a ele, que ele aparece assim, mas é tipo muito perturbador. Ele é assim, uma. Parecia filme de terror, eu não lembro onde eu vi isso, mas desde então eu lembro até hoje que isso me causou assim um medo. E eu fico pensando, né, que ele perdeu a perna fazendo capoeira. Tipo, capoeira parece como se fosse Um esporte mais. é,
Menos agressivo, você acha? Tipo, pra ele, ao nível dele ter fugido a perna? Eu fiquei até meio surpreendido com isso, porque eu acho que capoeira não é muito violento. Eu acho que nem se a gente vê aqueles MMA ou aquelas lutas livres, Aham. não tem gente que sai sem a perna, assim. Eu acho que. Eu acho que pra perder a perna num golpe de luta, assim, tipo, da força física mesmo, nossa, tem que ser o golpe, né? Tipo, imagina a pessoa. Porque na capoeira ele tem muito das rasteiras, né? Que eu acho É, que é um dos golpes mais bonitos que tem. Eu adoraria saber fazer isso. Eu não luto, mas eu pago um pau. E eu acho que essa coisa de passar a perna, sabe, dando a rasteira com muita força, vai saber, não deu uma fratura exposta a mãos pra ele, perdeu a perna assim. é, eu acho muito estranho essa história dele não ter uma perna e sobre a visão depois que veio da África dele ter perdido uma perna, né, na capoeira. Eu acho muito bizarro isso. E também foi na escola que eu vi isso que ele aparecia naqueles rodamuinhos pequenos que dão Sim, encanto de coisas, de verdade. lugares. E desde então, quando tipo, eu tô andando na rua, que nem, aconteceu eu acho que umas 3 vezes no último inverno, que tem bastante vento, né, e tal. Eu vi sempre quando eu vejo um rodamuinho assim no canto de um lugar meio fechado, assim, que é até quase meio impossível de criar De um. girar ali, é. E se eu não me engano, esse negócio dele estar dentro desse rodamuinho, dizem, eu não sei se isso vale pro país inteiro, né? Mas se você pegar tipo de uma garrafa de vidro, você consegue prender o saci na Uhum. garrafa. E É, essa lenda, e lembra muito aquela até do demônio preso na garrafa, também tem essa semelhança com o Saci. Eu já ouvi várias histórias de prender Saci na garrafa dos interiores por aí. eu acho muito interessante a lenda dele. Não é a minha favorita, assim, dentre as que a gente vão falar, mas é impossível um brasileiro não conhecer Não ou ter conheço. ouvido falar do Saci, né? Você falou uma coisa que eu acho que você usou a palavra perfeita, meio perturbadora também. Antes eu tinha uma ideia dele bem perturbadora, dele ser muito tentado mesmo, ficar perturbando os bichinhos e tal. E tem muito essa coisa também tem que dar oferenda para ele para dar uma sossegada nele. Ele gosta do fumo dele ali pro cachimbo, e tal. Então tem essa ideia, tipo, na mata você sempre vê pelos cantos que eles dão, né, de oferenda pra tranquilizar o Saci, pro Saci não perturbar ali, os bichinhos não fazer nada, né. Eu acho bem interessante a lenda dele. E essas coisas, assim, das pessoas sempre falarem, né, pessoas que têm esse lado mais místico, mais sensível, falarem, eu já vi igual a Xuxa, eu já vi duende, eu conheço uma pessoa que ela é super ligada, né, a questões espirituais, ela é uma pessoa realmente que ela tem alguma coisa de diferente. E uma vez ela falou pra mim que ela viu uma fada. Ela jura de pé junto. É uma pessoa assim que é muito séria, sabe? Ela é uma pessoa que eu confio. Ela não teria motivos pra mentir pra mim que ela viu uma fada. E eu tenho uma outra amiga que também já falou que jura de pé junto que ela viu um duende também. Então, assim, eu sempre tive curiosidade, eu sempre pensei assim, eu queria tanto ver alguma coisa, e eu não, né, uma coisa mística, assim, do folclore, da natureza, e eu, na minha cabeça, eu nunca vi. Eu, com esses meus sonhos vívidos, teve uma vez que eu sonhei que eu tava num lugar e foi um sonho bem vívido mesmo. E parece que você tá. Não sei se parece ou você está vivendo aquilo, mas é uma sensação muito louca que você sabe que você não tá acordado, você tá sonhando, mas é tudo muito real, é muito real. Eu sei que eu tava tipo uma cabana no meio do mato, e nessa cabana tinham várias borboletas no casulo. E eu começava a me aproximar desses casulos e eu via as borboletas saindo do casulo e, tipo, nascendo, né? Aí eu ficava olhando, eram borboletas lindíssimas, assim, enormes também. E eu achava aquilo lindo, e aquela cabana escura. Era de dia, dava pra ver que lá fora tava de dia, mas lá dentro não tinha luz. E aí eu ia saindo dessa cabana e ali as borboletas fugindo e saindo junto. Quando eu olhei no canto, eu vi um saci e eu ficava olhando para ele e ele era tão impressionante de se ver, era uma coisa assim muito diferente. Eu ficava com medo, porque eu pensava nessa questão perturbadora do Saci. Eu pensava, se ele me ver, o que ele vai fazer na minha mente ali? Só que ele não olhava para mim. Em momento nenhum, ele estava parado, olhando reto,
E ficava nessa, em nenhum momento teve contato visual, eu ficava parado olhando pra ele, eu fiquei meio em choque olhando ele, mas era muito bonito de se ver, era uma coisa assim impressionante. Aí até que teve um momento que eu saí dali, ele continuou ali parado olhando reto alguma coisa que ele tava vendo, e eu saí, entrei na cabana e eu pedi pra acordar e eu voltava. E eu fiquei com esse sonho bem nítido na minha mente, foi muito bonito. Então, se existir, se for assim, deve ser muito legal mesmo. É, é meio bizarro, mas legal ao mesmo tempo, né? É. E tem também a história do Curupira, né? Que é outro famoso no Brasil, que ele é conhecido como Curupira, é também o demônio da floresta, e cria subios, né? Para enganar as pessoas da floresta, e ele também utiliza sinais falsos para as pessoas se perderem, né? Outra característica que é de, tipo assim, fazer as pessoas se perderem, ou pegar uma peça, né? Que nem o Saci faz, e o Curupira tem esse mesmo modo operante. Ele reúne muitas das histórias que envolvem mistérios, mistérios inexplicáveis, por exemplo, o desaparecimento de caçadores, bem como o esquecimento dos caminhos. Dizem que com os pés virados para trás, o Curupira engana e confunde as pessoas que danificam seu habitat. Por exemplo, os caçadores, madeireiros e lenhadores e etc. E a origem da lenda do Curupira, há controvérsia sobre a data de criação da lenda do Curupira. Contudo, o padre jesuíta espanhol José de Anchieta, no século XVI, escreveu sobre o personagem no século XVI, denominando como o demônio que acomete os índios. Para os índios e os bandeirantes, o Curupira era considerado uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa e muito temida. Isso porque o personagem que esteve associado a muito de casos de violência, abusos sexuais, raptos de criança e horror psicológico. Capaz de enfeitiçar as crianças, o Curupira as raptava, e somente depois de 7 anos elas eram devolvidas para os pais. Por isso ele ficou conhecido como o mau espírito, disposto a assombrar as noites dos índios e dos bandeirantes. O Curupira é um dos que eu tenho mais medo, assim, quando eu era criança comecei a escutar. Eu acho que a primeira característica nem foi tanto de falar que ele botava o terror onde ele passava, mas os pezinhos dele virados para trás. Isso me deixava bem agoniada, sabe? Eu tenho que confessar que até agora eu não, depois dessa pesquisa, né, eu não tinha conhecimento sobre esse lado meio demoníaco dele. Que eu tinha, né, em mente, assim, que eu acho que deve ser mais ou menos essa linha, que ele fazia esse terror para pessoas que estavam ali, né, desmatando, estavam ali fazendo algum mal, tudo, mas também acabam colocando essas questões juntos, que não era só isso, ele também aterrorizava crianças, e é engraçado que lá na Europa tem uma lenda que falava assim que as crianças sumiam, igual das florestas mesmo, sabe? Quando a gente falou das florestas, que tem histórias que as crianças sumiam e apareciam depois. Sim. É muito semelhante, né? Se você parar para pensar, nossa, é muito parecido o modus operandi, né, dessas entidades. Só que eles não falam sobre Curupira, né? Eles colocam outro nome, é outra forma, mas o modus operandi é bem semelhante. Mas assim, se colocar essa questão dele botar o terror, dele, sabe, essa coisa mais demoníaca, esse lado mais demoníaco dele, dá medo. Eu não conhecia esse lado dele cometer essas coisas de raptar crianças, devolver depois de 7 anos. Eu também não conhecia, E esses negócios de abuso sexual, casos de violência a gente ainda tipo aceitável, sabe? Assim, pra mim. Uhum.
Mas esses de raptar criança, fazer o psicológico, esses abusos É, e tal, é muito. talvez isso tenha sido colocado justamente, vai, por essa ideia mais religiosa, que foi demonizando, né, as entidades regionais. Aí provavelmente eles devem ter exagerado alguns pontos, né? Você É. sabe que sempre existe essas questões. Então, talvez nem seja isso mesmo, talvez seja um exagero que a igreja, as religiões ali começaram a implantar para demonizar esses seres, para eles não serem cultuados, né? E a próxima é a lenda da mula sem cabeça. Conta-se que se uma mulher dormisse com um namorado antes do casamento, ela poderia ser enfeitiçada e virar uma mula sem cabeça. Essa versão estava ligada à tradição, né, das famílias que buscavam o controle dos relacionamentos amorosos das suas filhas, né? Isso é bem básico, eu acho que deve rolar até hoje. Era uma forma de mantê-las dentro dos portões morais da época. Uma outra versão da lenda afirma que toda mulher que mantivesse ligações amorosas com o padre seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. O cunho moral e religioso, essa lenda tinha como objetivo intimidar as mulheres que cogitavam manter um relacionamento amoroso com os sacerdotes da Igreja Católica. Segundo a narrativa, o encantamento acontecia nas noites de quinta-feira, quando a mulher era transformada na mula sem cabeça. Ela lançava fogo pelo pescoço e corria disparada pelas matas e pelos campos. Com as patas, despedaçava os animais e as pessoas que surgiam na sua frente. Essa lenda aqui, ela me remete a uma lembrança, eu acho que tinha uma novela que passava quando a gente era. Você era bem pequenininho, eu devia ter uns 8, 9 anos talvez. Se não me. Eu não lembro se era a mesma que tinha a lenda do Cadeirudo, a história do Cadeirudo. Mas era uma novela dessa época, mais ou menos. Mas aí tinha a história da mula sem cabeça. E até no último episódio aparecia a mula saindo correndo com fogo e tal. E eu acho bem, assim, fica essa lenda, assim, dessa história da mulher se envolver com o padre, sabe? Eu acho bem. Você vê que é uma maldição que é lançada, porque não pode ficar com o padre, sabe? Eles já deixaram bem claro ali, porque eu acho que pro padre, eu acho que devia ser mais difícil pro padre do que pra mulher, sinceramente. Mas, enfim, a mulher que era amaldiçoada, né? E eu acho bem curiosa essa lenda. Eu não tinha. Outra história que eu não tinha conhecimento sobre essa história mais enraizada desde o começo. É uma lenda criada para você segurar as pessoas a ter relacionamentos, seja muito cedo ou com pessoas padres, né, da igreja. Uhum. E isso é muito plausível, né? Porque a gente sabe como era e até hoje é essa coisa de você tentar, vamos supor, você sendo uma mãe ou pai, segurar o mais possível para o filho, a filha não. Mais filha, né? Não sai aí por aí tendo relacionamentos à torta à direita porque é mal visto, né? É, e uma coisa assim que também chama atenção é porque essa questão do padre nos casar, eles levantam muito que é porque o padre ele tem que ter uma relação apenas com Deus, né? Com Deus, com Jesus, com os santos lá da igreja. Não pode ter com pessoas, ele tem que se manter puro para isso. E aí o padre, ele tem esse dinheiro e quando ele morre, o dinheiro, em vez de ir para a família que ele supostamente teria, não, iria para a igreja, entendeu? Porque o laço do padre é com a igreja, não é com a família. Então, um dos motivos também, além dessa questão espiritual do padre ter uma ligação apenas com Deus, também é a ligação da herança do padre, tá? Porque em vez da herança do padre para a família do padre, não, a herança vai para a igreja. Então, assim, a igreja estava sempre muito preocupada com essa questão. Então, uma mulher se envolver com o padre não dava, né? Não tem essa ideia. Tem a história da Cuca também, que trata-se de uma bruxa velha com aparência assustadora que possui uma cabeça de jacaré e unhas imensas, e dona de uma voz assustadora. A Cuca rapta as crianças desobedientes. Reza a lenda que a bruxa Cuca dorme uma vez a cada 7 anos. Por isso, os pais
tentam convencer as crianças a dormirem nas horas corretas, pois do contrário, serão levadas pela cuca. Acredite-se que a lenda da cuca tem a origem no folclore galego-português, baseada na criatura coca, que significa crânio, cabeça. A coca é uma fantasma de um dragão comedor de crianças desobedientes, que fica à espreita nos telhados das casas e as rapta depois que fazem alguma malcriação. Eu acho essa lenda muito interessante. Eu adoro a Cuca, eu sempre associo a Cássia Eller com a Cuca, né? Porque no Sítio do Pica-Pau Amarelo a gente tinha a Cuca, que ela fez muito sucesso no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ela era um jacaré, né? E aí ela tinha aquele cabelinho loiro. E a gente sempre tem essa imagem, né, da Cuca lá de jacaré, mas tem a série, né, do Netflix que mudou um pouco isso, porque eles escolheram a atriz Alessandra Negrini para fazer a Cuca. E a Alessandra Negrini é lindíssima, né? É uma mulher totalmente diferente daquele jeitão que a Cuca tinha lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Essa história dela raptar as crianças... Então, eu tinha uma ideia da Cuca, tipo, praticamente como se fosse um bicho-papão, né? Tipo, ela vem e tal, mas não era tão explícito essa questão dela comer, porque falava assim, vai pegar as criancinhas, tal. Aí você eu imaginava assim na minha cabeça de criança, que se ela aparecesse, ela ia me colocar tipo num lugar, ia fazer um cozido de mim, num caldeirão, ia me fazer se alimentar assim, sabe? Não comer como um animal. Mas eu tinha uma ideia, assim, de que ela podia acabar com as crianças, ou ela era um ser que vinha para pegar as crianças mal criadas. E a gente escutava muito essa questão dos adultos, né, utilizando isso para amedrontar ou para deixar as crianças mais comportadas. Essa história dela comer as crianças, raptar, é muito parecida com aquela história da bruxa, né, do João e Maria, que quer se alimentar deles. Lembra bastante. Eu acho, talvez, né, pelo jeito que falam dela, talvez... É porque não fala da origem, assim, lógico, foi uma lenda que foi crescendo aqui no Brasil e tal, mas deve ter tido, com certeza, algum dedinho europeu no meio. Eu acho que é tipo uma nova versão baseada no Brasil, né? Exatamente, eu acredito que seja isso. E essa parte dela ser um dragão, eu acho que é bem plausível, que nem usaram no Sítio do Pica-Pau Amarelo, dela ser um crocodilo, um jacaré, né? Que parece um dragão. É mais fácil achar aqui um crocodilo, um jacaré, do que pegar e colocar uma lenda de dragão, porque a lenda de dragão não pegou muito aqui no Brasil, né? E a gente também tem, interessante, a lenda da comadre Fulozinha. Essa lenda, eu acho ela muito curiosa, porque nem todo mundo conhece, aqui em São Paulo, pelo menos. Se eu parar numa roda de amigos e falar, vocês conhecem, em uma roda de 10 pessoas, eu tenho certeza que uns 3 no máximo vão saber do que eu tô falando. Assim, nem todo mundo conhece ela não é tão popular assim, mas é uma história muito interessante, porque ela também se mistura com outras. Essa lenda da comadre Fulozinha, ela é bastante conhecida no Nordeste brasileiro. A entidade, ela tem uma grande semelhança com a caipora e atua como uma guardiã da floresta. A sua versão mais conhecida é descrita como uma criança com os cabelos pretos e uma tendência a fazer travessuras. Já em outras versões, ela é apresentada como uma mulher. As suas travessuras incluem fazer tranças nas crinas dos cavalos e abrir as porteiras das fazendas e desorientar os caçadores com seu assobio. O assobio é um dos maiores poderes dela. Reza a lenda que se você estiver perdido numa floresta e escutar o som, deve ficar bem atento. Se o barulho está perto, isso significa que ela vai estar longe. Mas se o barulho estiver longe, a comadre vai estar mais próximo do que você imagina. Usando cipós com chicotes, a comadre ela passa a castigar aqueles que entram na floresta para machucar os animais e respeitar o seu lar. Mas quem quiser agradar a entidade, basta lhe dar uns presentes. Um pote de mingau, deixado na estrada da mata, é a principal atitude para fazer ela se afeiçoar pela pessoa. O mingau também pode ser substituído com confeitos e fumo.
A comadre Fulozinha era uma menina nascida numa família problemática. Ela teria fugido para uma floresta onde morreu de desnutrição e continuou habitando o local para cuidar da sua maior paixão, que era a natureza. Então, eu fico imaginando assim, né? Ela é um espírito de floresta. Eu vejo também como um espírito tem aquela flertada com o espírito vingativo, sabe? Tipo, de uma pessoa, porque, né, reza a lenda que ela foi uma pessoa humana. E ela sofreu, teve os problemas dela, e quando ela morreu, ela acabou virando uma guardiã. Mas, assim, essa lenda, ela muda muito de região para região. É uma história no norte, uma história no nordeste, uma história no sul. Então, assim, ela vai alterando alguns detalhes, né? Mas eu já ouvi relatos, teve um podcast que eu vi que um rapaz mandou um relato. Era muito interessante, que ele falou que ele estava na floresta, ele trabalhava com essas coisas de árvore e tudo, desmatamento. E ele tava lá e ele tava com um colega de trabalho, e esse colega era super desrespeitoso, eles moravam ali naquela região, e o cara ele tava meio que enfrentando, sabe? Ah, nada, faz merda nenhuma. Começou a fazer esses desrespeitos. E eles falaram que teve um determinado momento que eles começaram a ouvir esse assovio. E ele tava, tipo, ele tava alto, é como se ela estivesse longe, né? Aí falou que quando ficou baixinho, aí eles ficaram, né, começaram a ficar com medo, porque realmente estava tendo uma coisa acontecendo ali, e jura, né, o rapaz que conta o relato, jura que ela apareceu para eles, e com os cabelos, né, tinha aqueles chicotes lá, que ela começou a bater neles, e falou que eles foram embora para casa correndo e tal, e as costas dele tava, tipo, em sangue, assim, sabe, marcada, porque eles levaram várias açoitadas dela. E ele jura de pé junto que ela existe e tal. E assim, eu já vi pessoas mesmo do interior falando que eles têm um respeito, tem essa questão do fumo, de dar oferenda, porque eles têm respeito e medo, né? Assim, o negócio é o seguinte, gente, é só não fazer o que é errado, né? Se ela sentir que não tá, que o negócio não tá legal, que as suas intenções não são boas, alguma coisa ruim vai fazer. Agora, se o seu coração, se você tá entrando, vai fazer uma trilha, vai fazer uma meditação no meio do mato, sei lá, você pode fazer o que você quiser lá. Acho que se o seu coração é puro de entrar lá com todo o respeito, todo o amor pelaquela natureza, você não tem que temer, né? Isso parece muito com aquelas pessoas que vão, tipo, em cemitério, ficar desrespeitando, seja o que tenha, né, nesse exemplo do cemitério, né? Que vai que você se depara com alguma coisa que você vai levar para casa ou ser seguido, você morando próximo à mata, né, a floresta, no caso dessa lenda, desse folclore. Essas características dela são muito parecidas com outras, né, que a gente já falou do Saci, do Curupira, seja uma e outra, né, não necessariamente todas. Ai, que mania que eles têm, né, com os bichinhos, de fazer trança nos bichinhos, tadinho dos bichinhos. Que eles têm a ver, né? Eu prefiro mais que vão bater nas pessoas com chicote, com... Imagina que legal que deve ser. Imagina ver a pessoa levando uma surra lá. Tipo um desmatador, um cara assim. Deve ser muito legal mesmo. E sua daqueles... Pó, né? Como chama aqueles... cipó, é isso mesmo. Levar uma surra daquele cipó não deve ter remédio que faça parar de doer, parar de... Não mesmo. O que eu acho interessante também desses seres, uma vez eu tava assistindo uma série chamada, em português, né, chama Sombras do Além. Eu já comentei dela aqui outras vezes, mas teve uma vez que a médium ela foi em um lugar, eu acredito que esse lugar era próximo do Rancho Skinwalker. Pelo jeito da mata, da região, assim, que eles estavam mostrando como que era o lugar, lembra muito onde ficou o Rancho Skinwalker. E as pessoas que estavam com problema ali, era uma família, eles estavam passando por vários problemas na casa, com assombração, com coisas acontecendo. E quando essa médium chegou, ela começou a fazer a leitura, ela virou e falou assim, nossa, eu tô vendo um ser ali no canto do sofá, ele tem umas pernas assim compridas, parece pernas de aranha, assim, dobradas, sabe? As pernas e as mãos, e ele tem um rosto comprido. E ele parece que ele é todo feito de galhos. Nossa. Ela falou, isso daí é um elemental.
Ela falou só que é um ser tão antigo assim, só que ele era um ser que era negativo ali para aquela família, mesmo sendo um elemental. E a gente tem até a noção assim, os elementais são bons, eles, né, vamos se conectar com eles. Tem a bruxaria Wicca utiliza muito dos elementais também, só que assim, não necessariamente, depende muito, né? Porque eles são seres que eles vão proteger os elementos deles. Então assim, se a gente destrói, o que eles vão fazer? Eles vão destruir a gente também. Então, assim, eles não são tão amigáveis quanto parece. Por quê? Mas é por causa da nossa natureza humana. Não é por causa deles, entendeu? É a nossa natureza que entra em atrito com a natureza deles. Eu acredito nisso. Eu até lembro da Baba Yaga, que eu gosto bastante da história dela, que para certos lugares ali da Europa que ela estava, seja na Polônia ou na Escandinávia, muda de modo que ela faz as coisas. Numa, ela é tipo uma bruxa mesmo, que é má, em outro local ela é uma bruxa, mas que ela só faz mal para pessoas que querem destruir ou machucar animais da floresta, e ela consegue ler a pessoa querendo fazer esse mal, e ela acaba usando isso para tipo um impedimento para que as pessoas não façam esse mal que elas querem fazer. Sim, não, eu acho demais. Realmente, se existir assim, do jeito que a lenda falando assim, que esses seres eles vão destruir pessoas assim, tá tudo bem, tá tudo ok, por mim tá tudo ok, porque quem não deve, não teme. Eu sei que se eu entrar numa floresta, a minha intenção não vai ser destruir nada, tem aquele respeito com não poder jogar lixo, né, enfim, é uma coisa tão básica. Eu lembro assim, quando eu era pequena, a gente, né, ia acampar, a gente sempre tinha um saquinho ali para jogar o nosso lixo, para não poluir a praia, sabe? São coisas tão básicas, né, que não custa nada. Vai beber uma cerveja? Custa colocar a cerveja, a latinha de cerveja numa sacolinha separada para reciclar? É uma coisa que não custa. Então, assim, são detalhes, né? E você acaba ajudando outra pessoa, vamos supor, que trabalha com reciclagem, A reciclagem. não precisar meter a mão em outra coisa que não é só lixo, mas É. como uma garrafa plástica, uma latinha e tal, né? É. E tem a história do bicho papão também, né? Que todo mundo conhece, que ele está presente no imaginário de todas as crianças brasileiras, né? E até fora do Brasil, não só no Brasil, né? Eu acho que como no mundo inteiro deve ter algo parecido. Desde pequeno a gente ouve falar, né, desse suposto monstro que aterroriza. Esse monstro tem uma aparência assustadora e aparece no quarto das crianças desobedientes. Ele fica embaixo da cama, atrás da porta ou dentro do armário para assustá-las enquanto elas dormem. Além disso, ela come as crianças teimosas. Com base nisso, surgiu o seu nome do verbo papar, que é o sinônimo de comer. Em algumas versões da lenda, o bicho-papão permanece no telhado das casas, analisando o comportamento das crianças da residência. Em relação à aparência, não há um consenso. Para alguns, tratam-se de um monstro muito grande e gordo, que tem os olhos vermelhos. Para outros, ele possui formas que se assemelham às da Cuca. Há ainda algumas versões que afirmam que o personagem tem o poder de mutação, assim sendo, transformando em diversas formas animais. Ó, eu acho muito interessante o bicho-papão. Eu me lembro do Monstros S.A., né? Eu acho que é muito difícil desvincular o bicho-papão depois que esse filme saiu. Que realmente, um bicho-papão é diferente do outro. Não existe um perfil de bicho-papão. É como se fosse uma entidade de bicho-papão, sabe? Na Umbanda eles usam muito o termo falange, né? Que é aquela falange de espíritos. Eu acho que também vai mais ou menos nessa linha. Tipo, existe o bicho-papão, que é esse ser que faz... Ele tem esse modus operandi, mas assim, é de vários tipos, tem pra tudo que é gosto, sabe? Cada criança usa a sua imaginação
pro seu próprio bicho-papão, né? E essa coisa do monstro grande, dos olhos vermelhos, nossa, me remeteu muito Monstros S.A., sabe? Não tem como desvincular. Eu acho bem interessante ele. E uma coisa que a primeira vez que eu assisti Halloween, eu achei engraçado porque eles se referem ao Michael Myers como sendo o bicho-papão, né? Sim, uma coisa, ó, você falando isso, eu já dou um link até, porque tem aquele livro lá, eu já comentei dele aqui, eu acho que, não lembro se foi no episódio passado, mas foi recente, é o livro Anatomia do Mal. Nele tem uma parte que fala sobre o bicho-papão. Porque o que acontece, antigamente, né, a gente usava muito essa ideia do bicho-papão para poder proteger as crianças da família. Porque assim, os maníacos já existiam os predadores, né, e os psicopatas, só que não se determinava um nome para esse tipo de pessoa, mas sabia tanto que, eu me lembro que a nossa avó, ela falava assim, ó, nunca confie pessoas que são extremamente boas e prestativas, e aquelas pessoas que sabem você, não, a pessoa, não, confia em mim, aquela bondade, porque não existe ninguém assim. Quando a pessoa é assim, ela tá fingindo que é para poder dar um bote em você. E eu acho que quando a minha avó ela falava isso, essa questão pra mim, eu acho que ela tava se referindo mais aos predadores, sabe? Sim. Tipo, aquelas pessoas que chegam, ai, que linda, vem aqui, eu te dou um doce e tal. E aí a criança vai na ingenuidade e acaba sofrendo algum mal na mão daquela pessoa. Então, assim, é uma forma, nesse livro, eles abordam essa questão do bicho-papão, eles colocam até o chapéuzinho vermelho, porque, assim, era uma forma de falar para as crianças que existem psicopatas, existem maníacos, e que eles são falsos, que eles são pessoas que eles vão te enganar, e essas pessoas são os bichos papões, sabe? Então, assim, é uma forma de preparar a criança para um mal que pode acontecer. E eu acho muito interessante que até nas histórias dos irmãos Grimm, eles também abordam muito essa questão, né, dos bichos. E essa parte do Halloween, né, que eles se referem ao Michael Myers sendo o bicho-papão. E é uma forma, né, dele ser o bicho-papão, porque ele mata adolescentes, né, adolescentes velhos, mas ele mata ali as pessoas. Tem também, né, até dentro dessa esfera de pessoas que raptam, que podem ser bicho-papão, seria também, tipo, o velho do saco, né, que é outra folclore, né. Não, o velho do saco, ele é nosso, é brasileiro, total. Eu não sei qual que é o termo que usam fora, se existe homem do saco fora. Eu acho que lá eles usam muito aquele... Ai, esqueci o nome, mas é como se fosse aquele Papai Noel reverso. Ah, Esqueci. sim, é o Krampus. Isso, exatamente. Eu acho que eles usam muito ele para se referir. Mas essa coisa do homem do saco, é porque assim, aqui no Brasil as crianças tinham muito medo dessa ideia de um cara que vai colocar você num saco preto e vai te raptar. E eu acho que isso acabou ficando tão forte, enraizado, que virou uma lenda mesmo, né? E até onde eu saiba, não tem nenhuma história de origem para que isso tenha acontecido. Simplesmente rolou naturalmente. Tem tanta folclore assim que é. Assim, esse do Velho do Saco não tem um ponto de partida que pelo menos não é conhecido. Tem também do povo que sequestrava crianças, palhaços que sequestravam criança. Tem tanta coisa folclórica assim, mais nova, né? Tipo, em relação Depois da aos anos. década de 80, 90, né, pra cá. Que hoje a gente conhece, né? Quem tem mais de 25, 30 anos, sabe? Já ouviu falar do Velho Saco, desses gangue de palhaços que sequestravam as crianças e tal. Eu acho que cada época tem o seu folclore para sua década. Exatamente. E bom, e o folclore ele não acaba por aqui, né? Tem outras lendas, tem algumas lendas que elas são mais voltadas para um lado indígena, mas isso a gente vai fazer em um outro episódio. A gente quis abordar aqui as mais populares mesmo, e no próximo a gente vai abordar uma questão mais indígena mesmo. E você tem mais alguma coisa para acrescentar, Mar? Não, gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até agora. Muito obrigado e até a próxima. Bom, eu posso indicar para vocês a série, né, Cidades Invisíveis. Acredito que muitos já devem ter visto essa série.
ela aborda justamente essa questão do nosso folclore brasileiro, coloca a cuca, coloca o saci. Eu admito que eu não consegui assistir inteira, mas também eu tenho uma questão de tempo muito puxada. Mas todo mundo que assistiu, pelo menos a grande maioria, assistiu, elogiou muito. Foi uma série que ela foi muito elogiada fora também. Então eu acredito que vale a pena assistir. Inclusive, vou tirar um tempinho para fazer isso, porque, afinal de contas, as lendas de folclore são nossas, né? E nada mais justo do que a gente assistir e ficar mais inteirado sobre o assunto. E é isso, gente. Curte a gente nas redes sociais, avalie a gente aqui com as estrelas e até o próximo episódio.